Meu nome é Júlio César, sou professor Telecélula, Unidade Belo Horizonte, níveis 1 e 2 e 3, na parte de hardware e eletrônica básica. Hoje eu vim falar para vocês a respeito de um assunto que é circuito de carga. Nós vamos falar sobre a parte de carga do aparelho. Lembrando a todos que é muito importante para que um circuito de carga funcione de maneira eficaz, certo? É que você use carregadores e cabos originais do seu fabricante, certo? Os cabos originais trazem uma melhor fidelidade e os carregadores originais trazem uma melhor eficácia no funcionamento do circuito, sem ter muita variação de tensão e corrente, certo? E sem enviar nada além do que é necessário para que o circuito funcione, né? Se for 5 volts, 5 volts. Se for 9 volts, nos casos dos aparelhos com carga rápida, com carga turbo, né, será 9 volts. Então, senhores, hoje nós vamos falar então de um aparelho que é o Moto G5 Plus, que é o XT1683. Então, atrás de mim aqui está o esquema elétrico dele e nós vamos falar um pouquinho sobre esse aparelho, sobre o circuito de carga desse aparelho. Então vamos começar, né, lá pelo próprio conector dele de carga, né? Então, vamos dar um zoom aqui, né? Deixa eu só achar aqui a parte de carga dele. Isso, charging, né? Exatamente, isso daí. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos pegar essa parte de carga e vamos analisar, né? Vamos pegar aqui o conector tipo C do aparelho. Então vamos lá. Vou aumentar um pouquinho aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre esse conector tipo C. Então aqui nesse conector tipo C, é um USB 2.0, né? É um conector tipo C USB. Então aqui nós temos algumas informações, vamos a elas. Por exemplo, no pino 1, nós temos aqui a entrada USB VBus, que é o positivo do nosso conector, que é onde entra a tensão provinda do carregador. Então, nesse pino 1, nós temos aqui, né, um componente supressor de tensão, né, que são os diodos aqui que fazem esse componente aqui, para que ele possa proteger contra qualquer tipo de sobretensão. Então ele está conectado, né, através desse nó aqui, nessa malha positiva do VBus aqui. Então ele serve como proteção. Nós temos também aqui um diodo. Esse diodo aqui, né, ele é um diodo Schottky para retificação de corrente, né? Esse outro componente aqui, que seria um diodo Zener, ele não existe no circuito, então a Motorola tem como comum, né, nos componentes que não existem no circuito, ela coloca um X em cima deles. Aqui nós temos um capacitor, né, de microfarads, que é um capacitor de armazenamento, né, um filtro Ripple. Nós temos aqui outro capacitor que não existe no circuito, nós temos um resistor de 47K, e aqui do lado nós temos mais dois capacitores, que são capacitores, né, de picofarads, capacitores de filtro, certo? Eles servem para desacoplamento. Na verdade não é filtro, eles são desacoplamento. Eles direcionam o ruído, né, dessa malha positiva para o GND, para o ground, para o aterramento do aparelho, certo? Então, aqui nós temos essa malha VBus. Logo abaixo, nós temos aqui, né, no pino 2 e no pino 3, que são as trilhas de dados, né? Quando você conecta o seu cabo de carregador no seu telefone e ao invés de colocar para carregar, você coloca na USB do seu computador, esses dois terminais dele aqui, ó, essas duas trilhas aqui, elas são trilhas de transferência de arquivos. Então você transfere fotos, vídeos, documentos, né, qualquer tipo de arquivo que você armazena dentro do seu aparelho. Então aqui, né, nós temos dois diodos que são considerados como diodos clamping, né? Eles
auxiliam, né, na hora que você vai... eles auxiliam para você não ter uma supressão de tensão, ou seja, uma sobretensão. E também auxiliam ali, né, de alguma maneira, em alguns circuitos, contra uma descarga eletrostática. Logo aqui nós temos o filtro indutivo, resistores, né, que servem como um tipo de fusistor, porque ele é um resistor de 0 ohms, certo? E aqui as entradas I/O. O que significa I/O? Input, entrada, e output, saída. Então aqui nós temos uma via de mão dupla. Essa via de mão dupla faz com que tanto entre informação quanto saia informação. Então aqui essas nomenclaturas, USB_DP, USB_DM, USB_HSDP e HSDM. Todas essas aqui, elas são direcionadas, né, para a parte de processamento, para a parte lógica do meu aparelho, para que eu possa ter uma, né, transmissão de dados, né, uma transmissão de qualquer tipo de arquivo, certo? A gente vai seguir também para ver para onde elas vão. Aqui no pino 4, nós temos o USB_ID 2.0, né? Também é uma via input-output, ou seja, é uma via de mão dupla. Ela também envia e recebe dados. Então essa parte aqui é uma parte muito importante do circuito de carga. Porque se o seu circuito de carga não estiver com essa parte do identificador sendo reconhecida, certo? Se ela não estiver atuando no circuito normalmente, se ela não estiver em funcionamento, o seu aparelho não vai carregar. Vamos falar um pouco dela também. E o pino 5 aqui, né, é o pino de aterramento, onde é ligado no ground, no terra, negativo do aparelho. Do lado de cá, nós temos G1, G2, G3, G4, que são conhecidos como gauge, né? Esses pinos gas gauge aqui, eles também atuam junto a alguns sensores de temperatura do aparelho também, né? Então, eles também ajudam se por acaso, no momento ali da carga, tiver tendo um sobreaquecimento, alguma coisa assim, o sistema do aparelho faz com que ele pare de carregar para que não haja um problema. Então, existem sensores aqui na entrada e também existem sensores lá no conector de baterias, que são sensores de baterias que fazem com que essa bateria, se ela estiver aquecendo, né, mais do que o normal, porque um aquecimento leve é comum nos aparelhos, porque nós estamos tendo um fluxo de corrente elétrica muito alto, né, daquele protocolo CCCV, onde você tem, né, uma tensão constante, uma corrente constante, então automaticamente você tem um aquecimento também constante, um efeito Joule, certo? Então vamos lá, vamos pegar aqui essa parte do USB VBus e vamos ver para onde que ela vai nos levar, certo? Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou apertar o Ctrl F, Ctrl Find, né, que significa localizar, procurar, e vou colocar aqui, ó, esse USB_VBus. Então, vamos lá, ó, USB_VBus, eu vou copiar aqui, vou colar ele aqui na parte de procura e vou em próximo. Então, o início, né, que ele achou para mim aqui, ó, é esse aqui, ó. Olha só, o início começa daqui, certo? Por quê? Porque quando eu conecto o meu carregador, eu conecto ele aqui, a tensão entra por aqui, certo? E daqui vai para um test point. Então, é muito comum os fabricantes colocarem test points nas placas. Vocês podem verificar aqui que tem USB VBus, um test point da tensão, né, da malha positiva. Aí nós temos test points aqui dos pinos de dados, do identificador e até mesmo do aterramento, para a gente ver se está tudo ok. Então, o test point é um ponto de teste na placa, onde serve para que você possa fazer testes, ok? Para que você possa fazer medições. Depois aqui dos test points, é enviado, né, para um componente junto, né, para um componente não, perdão, para uma parte junto ao segundo Power Manager, uma parte de comando, né, e essa parte escrito GPIO significa, né, vamos lembrar aqui, General Purpose Input Output, né,
que é uma parte onde eu tenho portas programáveis de entrada e saída. Então, eu tenho algumas portas lógicas aqui, programáveis de entrada e saída. Então, aqui nós também temos um componente que não existe no circuito, então ele passa por essa parte aqui do segundo Power Manager, do nosso segundo Power Manager, lembrando que esse aparelho, né, é um aparelho que tem 2 Power Managers, então ele passa também pelo segundo Power Manager, certo? Depois dessa parte aqui, né, de portas de programáveis de entrada e saída, que é o GPIO, né, ou GPIO, né, tanto faz, nós temos aqui, ó, a entrada efetiva no nosso Power Manager principal. Então, olha só, o 1003, que é o PMI, Power Manager Integrated Circuit, né? Ele pode ser conhecido como PMIC, Power Manager, DC-DC Converter, CI de carga, né? Todas essas nomenclaturas que vocês podem ouvir aí em algum lugar que vocês estiverem fazendo uma análise ou que vocês estiverem assistindo algum vídeo, alguma coisa, todas essas nomenclaturas se referem a este componente, Power Manager, certo? Que é o gerenciador de carga do aparelho. Então aqui, neste Power Manager, nós temos a entrada USB V-Bus, tá vendo aqui, ó? Ele passa também por um componente que não existe, ele passa por um capacitor de microfarads, né, um filtrozinho Ripple, e tem aqui, ó, USB IN 1, IN 2, IN 3, ou seja, tensão USB de entrada no nosso Power Manager. Além dessa parte IN 1, IN 2, IN 3, nós podemos encontrar ele também aqui nessa outra parte aqui embaixo, ó. Passa por um resistor de 0 ohms, que pode ser chamado de um fusistor, por exemplo, e aqui nós temos o sensor, né, aqui no Power Manager, que detecta que nós temos o nosso cabo ligado e que está chegando a tensão V-Bus, a tensão USB, que é uma tensão provinda do carregador. Geralmente 5 volts, 4 volts e alguma coisa, 4.7, 4.8, sempre dá uma variaçãozinha assim, certo? E se fosse um aparelho de carga rápida, seria uma tensão ali de 9 volts, que é um assunto para um outro vídeo, né? Que nós podemos falar depois sobre aparelhos de carga rápida, né? De fast charge, né? Ou aparelhos turbo, como vocês queiram chamar. Podemos falar também depois um pouco sobre a carga por indução, né? Como funciona essa carga por indução, que é um carregamento sem fio. Depois a gente pode fazer um outro vídeo falando sobre isso daí. No primeiro momento, estamos falando sobre circuito de carga, né, através de cabos. Então, aqui nós temos essa parte V-Bus, onde entra no nosso Power Manager aqui, para que nós possamos identificar, né, o que acontece com isso depois. Então, aqui eu tenho, né, lembrando que a gente está analisando aquela primeira malha positiva, que é a malha V-Bus, e nela nós temos aqui essa USB underline V-Bus, que entra no nosso Power Manager, o Power Manager de carga. Por isso, nele vem escrito charge, né? Significa carga. Então, quando essa tensão chega no Power Manager aqui através dessas portas de entrada, né, do circuito, o que acontece? Ela é transformada aqui, certo? Ela é enviada depois para a bateria. Então, o que a gente vai voltar e analisar agora? Nós iremos voltar para nosso ponto inicial aqui, que é o conector, e depois a gente continua esse caminho aí, certo? Quando nós voltarmos lá no Power Manager. O que acontece agora? Nós temos aqui as trilhas, né, de dados, certo? Então, essas trilhas de dados, se você copiar aqui, né, essa nomenclatura da trilha, USB underline DP, ou HSDP, ou HSDM, ou underline DM, você vai perceber que todas elas, né, te levam para o mesmo lugar. Então, olha só, saindo aqui do nosso conector, certo? Nós vamos passar também aqui, ó, pelo test point, né? Igual eu já disse antes para vocês, tem um test point referente a essa trilha, né, a essa saída e entrada, né, esse I/O. Então, nós temos aqui, passando pelo fluxograma também, né? A gente tem aqui um fluxograma mostrando de onde para onde ele vai, certo? E daqui
ele mostra para a gente que ele chega no... Vamos voltar aqui rapidinho. Daqui ele chega aonde? Olha só. Vamos dar um zoom aqui, ó. Olha lá. USB_HS_DM e DP. Então, eles chegam também no nosso Power Manager. Vocês podem perceber, né, que as informações que entram no conector de carga, elas passam muito, né, praticamente todas elas, ó, USB input, né, dados positivos, dados negativos, e olha só quem está aqui também que a gente não analisou, né, USB ID, identificador. Então, se a gente perceber, né, nós temos também essa trilha do identificador que chega aqui no nosso Power Manager, certo? Daqui do Power Manager, né, nós vamos voltar de novo aqui para o nosso conector, certo? E vamos analisar aqui, ó, o identificador 2.0. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, vamos copiar. Sempre que vocês forem fazer alguma procura, é interessante que vocês copiem o nome da trilha que vocês querem fazer a continuação da procura, certo? E façam a procura no localizar, no Ctrl F, dessa forma, tá? Então, aqui, ó, quando eu cliquei em próximo, ele começou pelo início aqui do próprio conector de carga. Passa também aqui, ó, olha que legal, por um outro circuitinho. Nesse circuitinho aqui, nós temos porta de entrada e saída. Vocês podem perceber que ela entra como USB identificador 2.0 e na saída aqui desse circuitozinho aqui, que de uma certa forma ele faz proteção, né? Aqui nós temos um diodo 1412, que é um diodo clamping, né? Que também é um supressor de tensão e que também ajuda na proteção de descargas eletrostáticas. Né? Nós temos resistores, né? Nós temos aqui um outro diodozinho Scott, que nós temos um capacitor de microfarads aqui, que é um capacitor também de filtro Ripple. Nós temos um capacitor de picofarads aqui, que é um capacitor bypass, né, de desacoplamento. O que ele faz? Ele direciona o ruído que tem aqui nessa trilha, né, para o negativo, para o aterramento. Então, depois que ele passa por todos esses componentes aqui, né, tem uma portinha de saída que muda a nomenclatura, então, dessa trilha. Então, o que nós vamos fazer? Vamos copiar aqui essa nomenclatura, tá vendo? Vamos colocar ela aqui no localizar e vamos ver para onde que ela vai. Próximo, tá vendo aqui, ó? Então, aqui ele passa também aqui pelo nosso fluxogramazinho em cima, né? Que é na verdade, não é um fluxograma, né? Isso aqui é um diagrama de blocos que mostra quem envia para quem manda para quem, certo? Então, se a gente vier aqui, ó, e puxar um pouquinho aqui, ó, nós vamos ter quem aqui? O Power Manager principal. Então, aqui já fala para a gente, né? Já dá um spoilerzinho para a gente de que ele sai, né, da entrada do carregador e passa por um circuitinho lá de proteção e vem aqui, ó, na parte do Power Manager. Vamos mais um aqui, ó, para a gente ver para onde que ele vai. Olha só, aqui nós voltamos novamente, né, no Power Manager secundário, né, que é o nosso segundo Power Manager, que é o U1001, que é o 8953, certo? Então, nessa parte desse outro Power Manager, nós temos uma entrada do identificador, certo? Onde que também é uma entrada GPIO, né, que é uma General Purpose Input Output, né, que ela é uma porta programável de entrada e saída. Então, aqui ele faz toda a verificação de que eu tenho um identificador e que eu tenho um cabo, né, que está ligado no nosso circuito e que eles têm, vamos dizer assim, né, uma autorização para poder deixar esse carregamento continuar, certo? Logo depois daqui, nós vamos voltar para o nosso Power Manager principal da parte de carga. Como eu já havia dito antes, olha aqui, ó, para onde ele vem, né? Parte USB_HS_identificador e entra na parte de identificação do nosso Power Manager, certo? Então, aqui nós temos também numa outra parte de controle aqui do nosso Power Manager, né? Porque se vocês perceberem, aqui eu já tenho, né, uma outra parte, mas também do Power Manager. Geralmente os fabricantes, quando é um componente que tem muitas entradas, saídas, tem muita
muita comunicação com ele e outros componentes, geralmente eles dividem esse componente em várias partes. Então essas partes são descritas, né, geralmente como 1, 2, 3, 4, em alguns casos A, B, C, né? Então aqui nós temos um outro identificador que entra nessa parte aqui do Power Manager principal, né? E muda um pouco a nomenclatura, olha lá, de USB_HS identificador, ele vira MPP_1_SMB_V charge, tensão de carga. Então aqui também ele faz a liberação para que a nossa carga possa continuar funcionando normalmente. Então o circuito estando todo ok, todo perfeito, você usando um cabo original, um carregador original, nada pode dar errado. Caso tenha algum desses componentes desse meio termo aí com problema, né, o que acontece? Nós teremos uma falha no carregamento. Então, além de verificar a análise visual, como soldas, trilhas, componentes fora do lugar, oxidação e tipo de coisas nesse sentido, nós temos também que fazer a verificação, né, dos componentes se eles estão funcionando perfeitamente, ok? Então, nós vamos aqui agora voltar de novo para o nosso conector e finalizar falando aqui do nosso ground, né? Para todo positivo tem que ter o seu negativo, né? Isso é a diferença de potencial. Você não consegue funcionar só com positivo ou só com negativo. Você tem que ter um positivo e um negativo. Então esse pino 5 aqui é o aterramento que é o negativo do conector, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos lá no conector de bateria para a gente finalizar o nosso vídeo aqui e entender. Porque aqui a gente viu a entrada, né? Nós vimos aqui a entrada da corrente da tensão elétrica através do conector de carga, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, bate, né? Procurei o conector de baterias. Então, quem assistiu o vídeo do James de sexta-feira, né, da semana passada, né, um vídeo anterior a esse, né, ele falou sobre malhas, né, as malhas de funcionamento de um circuito. Então, ele iniciou o vídeo dele aqui pelo conector de baterias. Então, o que nós fizemos hoje? Nós começamos o nosso vídeo falando do conector de carga, chegamos até o conector de bateria, aonde que tudo faz funcionar o aparelho. Quando você vai ligar um aparelho na fonte de alimentação, você conecta pelo conector de baterias. Quando você vai ligar um aparelho através do uso da bateria, você conecta também pelo conector de baterias. Então, como já foi dito, né, no vídeo anterior, aqui nós temos a malha VBAT, certo? Que está no pino 1, que também é uma malha de entrada e saída, certo? Então, quando você está usando o seu aparelho sem conectar o carregador, certo? Essa bateria que está conectada aqui no nosso conector de baterias, ela tem uma única direção. Sai a tensão da bateria e vai para o circuito, fazendo a alimentação do circuito para que ele possa funcionar perfeitamente. Só que quando eu conecto o meu carregador no conector de carga, aí essa malha VBAT aqui, como ela é uma malha de mão dupla, igual a gente falou aqui, né? Ela tem entrada e saída. O que acontece? Ela deixa de enviar carga para o aparelho e passa a receber a carga que está vindo lá do nosso circuito de carga que nós falamos aqui agora, certo? Então, ele, né, deixa de enviar carga para o aparelho e recebe. Então, a bateria vai ser efetivamente carregada, certo? Enquanto a bateria está carregando, a carga vai entrando na bateria e essa carga que está vindo do carregador, ela também é uma carga que faz com que o telefone fique ligado, fique funcionando, certo? Porque a bateria está conectada, carregando e funcionando o aparelho. Se a bateria carregar até o seu 100%, o que acontece? O Power Manager, como ele é um circuito inteligente, ele vai cortar essa entrada de energia, né, do carregador para a bateria, mantendo a bateria com o seu 100% de carga, e toda a energia que entra através do carregador do seu telefone no aparelho vai ser para uso do aparelho ligado em stand-by, atualização em segundo plano, receber qualquer tipo de notificação em segundo plano, certo? Então, pessoal, chegamos aqui ao fim do nosso vídeo, falamos sobre o circuito de carga, né? Espero ter ajudado vocês
e até o próximo vídeo, né? Bom dia de trabalho para vocês aí, né? Quem estiver assistindo o vídeo à noite, boa noite de trabalho, boa tarde, né? Tenham um ótimo trabalho aí, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.